Pedro já transformado, que é um Pedro que fala que a gente precisa defender com mansidão e temor, e o temperamento de Paulo, que é aquele cara que disputava nas sinagogas. Comparando Pedro e Paulo, a gente vê nitidamente a diferença entre a defensiva e a ofensiva. Quando Pedro fala que a gente tem, deixa eu até repetir o versículo aqui, que alguns chegaram depois, ele fala em 1 Pedro 3,15: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. Esse versículo de Pedro, ele vem aqui na defensiva. E toda a atitude de Paulo, todas as epístolas, todo o ministério de Paulo, ele vem o quê? Na ofensiva. São, assim, para mim, são os maiores exemplos das duas formas de apologética. Enquanto a forma, ofensiva e defensiva, é você comparar Pedro e Paulo. Mas os dois não atuarem em campos diferenciados? Você mesmo falou. Você também vai atuar em campos Ele pegou um diferenciados. grupo que na realidade já tinha uma certa sabedoria, só que não conseguiu unir a sabedoria do Espírito, que é dada por Deus, ao homem. E com o quê? Com as pessoas que Paulo pegava, que tinha necessidade, tá, de esperança. Então, Isso é a forma mesmo. Por quê? Paulo, quando ele disputava nas sinagogas, ele não disputava na sinagoga com o gentio. O gentio, ele evangelizou fora da sinagoga. Na sinagoga, ele disputava com os judeus. E Pedro era apóstolo de quê? Pedro não era apóstolo de gentio. Pedro era apóstolo de judeu. Pedro teve a maior resistência. Deus teve que vir tratar com ele face a face, para ele entender que Deus tinha purificado, que não tinha mais nada imundo, para que ele se rendesse a ser um apóstolo que evangelizasse os gentios. O foco maior de Pedro foi nos judeus, mas ainda assim Pedro tinha o quê? Pedro tinha uma maneira diferente. Por quê? Nós todos, na nossa vida, nós nos vamos deparar com todo tipo de pessoa. Sempre. Sempre. No nosso ambiente de trabalho, é claro que é muito mais difícil a gente encontrar na rua um homem. É raro. Eu pessoalmente, eu não conheço um homem. Eu conheço de programas, de acompanhar documentários sobre o assunto, mas pessoalmente eu não conheço um homem. Mas todo dia a gente tem um espírita do nosso lado. Fala, pai do Davi. Todo dia a gente tem um católico do nosso lado. A gente vai lidar com pessoas diferentes. Quando eu comparo Pedro e Paulo, eu comparo para que vocês possam compreender a diferença entre a ofensiva e a defensiva. Porque todos nós poderemos usar ao longo do nosso chamado tanto a ofensiva quanto a defensiva. Por quê? A gente vai falar de discernimento. A gente vai chegar lá, a gente está no início. Fica mais um pouquinho, não sai daí. Quando você é atacado, qual é a sua reação? Se defender. Quando você é atacado, tudo bem, tem gente que ataca também. Mas aqui, isso é normal. Tem gente que se for atacado, mas mesmo não é. Mas geralmente, essa é a lei da física. Toda ação causa uma reação de igual força e efeito, igual intensidade. Quando a gente é atacado, a nossa tendência é o quê? A gente está vendo uma luta. Quando aquele que está ganhando, ele vai para o ataque, a tendência do outro é o quê? Se proteger, é se defender. Depois que você se defende, você contra-ataca. Então você vai precisar ter discernimento para ver o momento certo em que você defende e que você ataca. Lembrando que o atacar é com amor ao próximo, para trazer luz àqueles que estão perdidos. Quem vai dar esse discernimento para vocês, não tem a notícia para dar, não sou eu. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho como expor para vocês as formas e os métodos. Agora, quem vai dar essa direção, esse discernimento a vocês é o Espírito Santo. A vivência de vocês, à medida que vocês foram sendo apologistas, vocês vão começar a identificar. Quem nunca trabalhou em atendimento ao cliente, depois que já está um tempo atendendo o cliente, você só de conversar os primeiros minutos com o cliente, você sabe se aquele cliente ali vai ser mais difícil de atender, se ele é mais exigente, se ele é mais fechado, se ele é mais simpático. A
vivência, ela vai trazer para você a vivência e o Espírito Santo e a busca no conhecimento da palavra. Ela vai trazer para você aquilo que você precisa para saber a forma como você deve entrar. A gente vai estudar aqui 3 palavrinhas que a gente precisa ter em mente para ser apologista. O que, como e quando. Se você não souber discernir o que, como e quando, a gente pode perder essa batalha ao invés de ganhar. Não gosto do dedo, a gente já falou muito. Agora existem aqui algumas estratégias que são usadas. Eu vou colocar a definição da estratégia para vocês. E se vocês falarem para mim, Vitória, qual é a melhor? A melhor para mim é o equilíbrio. Tá? A melhor estratégia para mim é o equilíbrio. Quanto à forma, não. Se você for ofensivo ou defensivo, é o seu discernimento que vai te dizer a melhor maneira de você entrar naquela situação. Porque você que está na situação, você que está vivendo, você vai ver aquilo que vai surtir o efeito. Agora, quanto aos métodos, evidencialista, o pressuposicionalista, que é prático, racional ou revelacional, eu vou dar uma pincelada em cada um deles para vocês. Aí, para mim, eu vou colocar a definição. Se você for muito a um, fica complicado. Se você for muito ao outro, fica complicado também. Então, qual deles é o melhor? O melhor que você pode usar é o equilíbrio. Todas as vertentes, elas têm aquilo de bom. A própria palavra de Deus diz: examina a profecia, retém o que é bom e despreza o resto. Aquilo que chegar ao extremo, peraí, isso é extremista demais. Mas a nível de conhecimento, é importante que vocês possam conhecer. Vamos lá. O evidencialismo. O evidencialismo é um método que ele alega que as evidências é que favorecem a validade do cristianismo. Então ele é um lado extremista. O evidencialista ele está sempre procurando evidências que possam provar aquilo. E ele se fundamentaliza naquilo para fazer a defesa da fé. O ponto fraco do evidencialismo é que aquilo que nós não encontramos provas concretas, ele fica sem argumento. Ele começa num ponto comum que todo não cristão começa, que é a criação. Então todo evidencialista, ele passa como apologista a partir da criação, que é o criacionismo, da onde todas as coisas foram feitas, e dali ele vai procurando mais e mais e mais evidências, os sentidos, a ciência e tudo que ele puder utilizar para defender a doutrina evidencialista. A inteligência para eles, na verdade, é a maior ferramenta para se chegar à verdade de Deus. Já o pressuposicionalista, para ele, a inteligência não é o melhor caminho para ele descobrir a verdade de Deus. Para ele é a revelação. E aí, essas duas vertentes, se elas colocadas como estratégia, elas vão se contradizer. Mas se você tomá-las para o equilíbrio, elas vão te ajudar. Porque você pega aquilo que o evidencialismo pode te ajudar, para quando você estiver com um tomezinho na sua frente, né? Você tem estratégias de evidências para você defender a sua fé, e você tem o pressuposicionalismo, que é a parte revelada. É aquilo que eu creio, porque eu tenho certeza que Deus se revelou ao mundo através da sua palavra. O evidencialismo, ele busca pontuar as profecias cumpridas, ele defende o fato de que a Bíblia é harmoniosa do começo ao fim, que os autores não se conhecem. Isso aí, se vocês já estudaram bibliologia, vocês já estudaram isso, que a Bíblia ela foi feita por vários autores, em vários tempos, em culturas diferentes, ainda assim que não se conheceram, e ainda assim um raciocínio completa o outro, completa o outro, e ela tem harmonia do início ao fim. Isso também é uma das evidências que são levantadas pelos evidencialistas. É uma das armas que eles utilizam. Ela também utiliza tudo aquilo que é preciso arqueologicamente.
se referindo a detalhes, ainda que a inexatidão científica, por algum tempo, negue aquela evidência, e já foi muito contestada por vários historiadores, aquilo que no futuro escavações e buscas e pesquisa trouxeram, umas coisas que eu vou ver se eu passo para vocês hoje ainda rapidinho, essas coisas são o quê? Vertentes que os evidencialistas usam. Ou seja, evidencialismo, eles buscam tudo aquilo que pode ser uma prova concreta. Profecias, coisas que aconteceram no livro de Daniel, os sinais de final dos tempos, pai se voltando contra filho, tudo aquilo que pode ser inserido no contexto da palavra de Deus. Fala assim, isso aqui, quando a gente fala assim, todos nós já falamos isso, assim, acho que na maioria, mesmo, Jesus está voltando, porque a coisa está muito ruim. O filho que está matando o pai está jogando o filho pela janela. Quando a gente fala isso, a gente está sendo evidencialista, mesmo sem saber. Por isso que eu falo, todos nós temos um pouco de evidencialista e um pouco de pressuposicionalista. Só que a gente precisa procurar um equilíbrio. Quando a gente se torna um defensor obtuso de uma tese, a gente muitas vezes cai na intransigência, porque você nega o outro lado de uma maneira veemente. E aí você não fica aberto para pegar aquilo que o outro tem de bom. Então, para a gente, o melhor é o equilíbrio. O evidencialismo, ele mostra-se limitado para encontrar respostas, e é nessa hora que eles pegam tudo aquilo que não tem uma evidência concreta, eles ficam sem resposta. Já para o pressuposicionalista, tudo aquilo que não tem resposta, para ele está tranquilo, porque ele se baseia na revelação. Também não pode ser tanto, não se deve ser tanto ao outro extremo. A gente precisa buscar o equilíbrio. Se a gente fosse se basear somente no evidencialismo, a gente teria que crer que para uma pessoa ser um apologista, ele teria que ser um PhD em arqueologia. Senão não seria um apologista. Isso não é verdade. Você pode não ter conhecimento nenhum e ser um excelente apologista. Ainda que o ideal é que a gente busque crescer na graça e no conhecimento. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo colocar lá onde tem algumas evidências arqueológicas para a gente poder dar uma olhada nas provas evidencialistas. Se ajudar, a gente vai. Esse aqui são provas evidencialistas, são provas comprovadas na arqueologia de coisas que a gente encontra na Bíblia, ainda que você não possa provar que Jezabel teve 450 profetas de Baal assassinados, 400 de Azé, e que ela falou para Elias, olha, Deus me faça outro tanto, se eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu não posso provar isso, mas eu posso provar que houve uma rainha com o nome de Jezabel, e esse é o carimbo com que ela selava os documentos do reino. Então isso é uma prova evidencialista. Esse aqui é um bloco fenício com a inscrição de Joás recolhendo dinheiro para a reforma do templo do rei Salomão. Está meio apagadinho porque eu não consegui uma figura melhor. Também sou criança. Acho que só tem essa foto disso. Aqui é uma foto da cidade de Pérgamo, que também consta nas escrituras. Aqui seria a ruína do túmulo de Absalão, filho de Davi. Como que eles chegam a essa conclusão? Pelas inscrições que tem no túmulo, pelo tempo da inscrição. Então se deduz que ali foi enterrado alguém de linhagem real pelo nome de Absalão. A idade do túmulo corresponde exatamente à idade que a gente chega aproximada da morte de Absalão biblicamente. Então, quando essas fotos são divulgadas, já houve um estudo arqueológico delas para testificar que há uma probabilidade imensa de que esse é o túmulo de Absalão, filho de Davi. Esse seria as tumbas do
sogro de Moisés, Jetro e Zípora. Essa aqui seria a tumba de Ciro, que foi o rei profetizado que iria permitir que Israel voltasse. Essa seria a tumba do rei Ciro. E ele realmente existiu historicamente. O rei Ciro, os tijolos com a marca do reinado de Nabucodonosor, a cidade de Tiatira, que também a gente encontra na Bíblia, o tanque de Betesda, o tanque do paralítico de Betesda, seriam as ruínas do tanque, um sinete representando a figura de Adão e Eva com uma alusão ao fruto proibido. É o que eu digo para vocês, a gente não consegue provar que houve o Éden, que houve o fruto, que a gente não consegue ter uma prova arqueológica disso, mas isso é uma inscrição de 2.200 a 2.100 anos antes de Cristo, e as histórias eram contadas por meio dessas inscrições, visto que não havia livros como existe hoje, e aqui existe um homem e uma mulher ao lado de uma árvore com uma serpente. Então, se crê que essa inscrição, ela faz alusão exatamente a Adão e Eva e o fruto proibido. Seria a história contada pelos antepassados. Como a gente senta hoje na beirada da cama do filho para contar uma história, os judeus, principalmente, eles têm essa tradição muito fundamentada. Era a tradição judaica que o ancião da família tivesse a família reunida ao redor e ali ele ia passando as histórias de geração em geração. Gente, olha, passando muito. Aqui seria a cidade de Sardes, aqui a cidade de Samaria. Salém, a cidade do rei Melquisedeque, que a gente tem, né, em Abraão entregando o dízimo de tudo ao rei de Salém. As ruínas da sinagoga onde Jesus falou. Isso aqui são ruínas de rodas de carruagem de egípcios, e elas foram encontradas no fundo do Mar Vermelho. Então isso nos transporta aqui, que a história de Êxodo ela é verdadeira, né? Como que vai ser encontrado rodas de carruagens, comprovadamente de carruagens egípcias no fundo do Mar Vermelho? Eu não posso comprovar que o mar se abriu. Eu não posso comprovar que os judeus passaram a pés enxutos, mas eu tenho a roda. Isso é uma prova evidencialista para mim. Esse aqui seria o Poço de Jacó. Eu estou correndo porque a hora está passando muito rápido. Seriam as ruínas do palácio do rei Davi. O Gólgota, que é o Monte da Caveira. Uma múmia de Hatshepsut, mãe egípcia adotiva de Moisés, a filha de Faraó, porque ele foi criado como filho da filha de Faraó. A Jerusalém, as ruínas de Jerusalém nos tempos dos reis. A inscrição do rei de Salém, o mesmo que Abraão entregou o dízimo de tudo. Uma fotografia, essa aqui não dá para a gente ver direito, porque ela está desfocada. Seria uma fotografia da parte lateral da Arca da Aliança. Eu já olhei e algumas situações eu consegui, eu não sei se a minha fé é muita, mas eu consegui ver, mas ela é muito desfocada. Aqui eles tentaram fazer o que seria essa parte desfocada, que essa parte aqui seria essa lateral, e essa parte aqui, ó, que está em pé, seria uma das varas verticais, e há uma história, né, que essa arca ela só é tirada dessa distância porque já tentaram remover ela do lugar onde foi encontrada, mas que há mortes todas as vezes que ela tenta se remover. Então, por isso que se tem uma foto desfocada. Então, assim, segundo os arqueólogos que divulgaram a foto, se há tragédia toda vez que se tenta remover isso do lugar para tentar estudar
estudar ela com mais detalhes. A cidade de Filadélfia, a cidade de Filipos, o esqueleto de um Nefilim, que são os gigantes relatados em Gênesis e Números. Aqui a gente tem a figura de um homem fazendo as anotações, um arqueólogo, e o tamanho do esqueleto. Perto dele é uma proporção muito maior que prova que seria o esqueleto de gigantes. Aqui seriam inscrições egípcias mostrando o trabalho escravo que se atribuiu aos judeus. Aqui seria um recorte do solo de Sodoma, mostrando que existe no recorte do solo enxofre e cinzas. Aqui a cidade de Éfeso. Aqui seriam costelas humanas encontradas também junto com corais no fundo do Mar Vermelho. Caverna onde Elias teria se refugiado com medo de Jezabel. Aqui seriam as ruínas da casa de Abraão e Ur dos Caldeus. Aqui é uma estela de registro de guerra encontrada em Teldã, se referindo a Judá como casa de Davi. Toda vez que a gente encontra esses pedaços de rocha todo escrito, eles chamam de estela. Toda vez que você ouvir falar, encontrou a estela de Davi, encontrou uma estela de Faraó. Estela, geralmente, são esses fragmentos de rocha escritos. Aqui seria uma das âncoras de pedra da Arca de Noé, o altar de Josué no Monte Ebal, o altar do bezerro de ouro de Êxodo, o altar de sacrifício da família de Noé, a cidade de Cafarnaum, camadas de cinza e enxofre no solo de Sodoma e Gomorra, no recorte vertical. Isso aqui é o modelo. Todo mundo é muito ateu, todo mundo está bem de saúde. Como é que eu passei esse bom? Porque a gente vai chegar à última aula nossa, a gente vai falar sobre ateísmo. Eu costumo brincar, que eu falo, todo mundo é muito ateu. Quando está cheio de saúde, todo mundo é ateu. Quando a gente não tem bem de saúde, aí a história muda, todo mundo vira cristão rapidinho. É fácil ser ateu quando está todo mundo bom. Então até aqui a gente viu o evidencialismo. Vou falar 5 minutos do pressuposicional para a gente poder tirar a palavra de oferta para vocês entrarem no intervalo. Como eu falei para vocês, o pressuposicionalismo, eu quero me animar para falar isso, a gente não faz isso todo dia, né? Pressuposicionalismo, eu só falo da palavra. Ele lida com, a gente já fala para pressupõe. O que a gente pressupõe? Algo que a gente é um radical de antes, algo que a gente supõe anteriormente à prova. Então, o pressuposicionalismo, ele lida com isso. Ele tem 3 tipos de vertentes: a prática, a racional e a revelacional. O prático é o quê? A vida prática. Que todos os sistemas cristãos, na prática, eles não podem ser vividos literalmente. E que o único sistema, é o que eles defendem, tá? O único sistema que poderia ser vivido na íntegra, com êxito, seria o nosso sistema cristão. Então isso se trata de pressuposicionalismo prático. O racional, que é uma outra vertente, eles não se subdividem, não. Eles caminham juntos, mas aqui é a teoria prática, a teoria racional e a teoria revelacional. Na racional, eles buscam pela coerência. A bandeira deles é a coerência. Que o cristianismo é verdadeiro e tudo que é oposto é falso. Porque todos teriam contradições e apenas o cristianismo teria coerência pela coerência bíblica de início ao fim. O revelacional, ele declara que qualquer compreensão da verdade tem que passar pela verdade cristã. Que é preciso, para você entender tudo que está à sua volta, que existe um Deus trino que se revelou ao homem pela sua própria vontade e que sem essa pressuposição, por meio da palavra dele, nos seria impossível entender o universo, entender a linguagem, a vida, qualquer história. Então, o pressuposicional é aquele que lida com aquilo que não pode ser palpável. A defesa e o ataque são sempre sobre
afirmações bíblicas. Por exemplo, a criação do mundo. Ele não vai buscar uma prova como um evidencialista vai buscar. Para ele, a prova dele está a revelação de Deus na Bíblia. Então, ele se baseia mais no ponto de partida onde a Bíblia começa. Para o outro ponto de partida é a criação, aonde ele tem a teoria do criacionismo, que é uma teoria científica tanto quanto as outras, e ele parte desse princípio. O princípio, meio e fim dele é a Bíblia revelada. Para ser um bom apologista, consideramos que o ideal é aplicar o conhecimento exatamente de acordo com as necessidades de cada situação. De maneira muito apropriada, colocada com a devida mansidão para não suscitar um efeito contrário ao esperado, ou seja, a rejeição da verdade. Todas as possíveis arestas poderão ser devidamente aparadas pelo amor incondicional, por aqueles que encontram-se vivendo sob o jugo do engano. A finalidade da apologética não consiste apenas em sair vitorioso de um debate, pois por várias vezes poderá parecer que ganhamos, mas na verdade perdemos, já que a cada vez que não conseguimos fazer com que a nossa luz clareie a mente do nosso opositor, ficamos muito longe de alcançar a verdadeira vitória e teremos vencido somente com palavras. Hoje eu vou encerrar aqui porque já está na hora da nossa fé. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando a gente ganha uma discussão, eu falo isso em casa, meu esposo está aqui sentado, minha bênção está aqui do lado, mas quem não conhece esse é meu esposo. Eu sempre falo isso em casa, falo sempre. Eu falo assim, Marcos, tá, vou fazer o tchau. Quando a gente pensa que a gente está ganhando uma discussão, na verdade a gente perdeu. Porque você pode ter ganho com palavras, você pode ter ganho a discussão verbal, mas você não conseguiu alcançar o seu objetivo. Então, nem sempre ganhar uma discussão não é ganhar a defesa da fé. Ganhar uma discussão. A gente está no confronto, acabei com ele, arrasei com ele. Ele não tinha nem palavra para retrucar. Nem sempre você ganhou. Porque às vezes você conseguiu expor tudo aquilo que você queria, você deixou o outro mudo, com a boca calada, fez uma defesa da fé sensacional, mas você perdeu o seu irmão. Então essa é a mensagem principal dessa aula que eu queria deixar para vocês. A gente ainda vai continuar essa aula de defesa da fé mais uma, até a gente entrar em secas e heresias. A mensagem principal que eu queria deixar hoje para vocês: o amor ao próximo. A gente precisa de amor ao próximo para ser apologista. O nosso foco é ganhar almas para Jesus. Não é ganhar discussão, não é ser dono da verdade, não é aparecer, ser dono do conhecimento, não é mostrar para ele que ele é ignorante, não é nada disso, é amor. É você entender que se aquela vida continuar da maneira que ela está, ela não vai ser salva, porque ela está vivendo engano. E você e eu podemos ser o quê? Um instrumento de Deus para libertar. Com o quê? A verdade. A verdade liberta. Se você estiver na verdade e buscar se basear na verdade para poder defender a sua fé, ainda que o conhecimento seja bom, seja muito importante, senão nós não estaríamos aqui nessa noite, todo mundo cansado, todo mundo voltou da batalha, né? A gente, não é fácil, a gente está pagando preço. Eu sei que vocês estão pagando preço para estar aqui. E a palavra diz que crescer na graça do conhecimento. O conhecimento é necessário, mas que o discernimento em Deus seja, assim, a principal das estratégias que vocês possam usar. Amém? Eu vou falar aqui uma palavra de oferta rapidinho.